Não importa a hora, não importa o momento, o que importa é a sua vontade. Vem com a gente, carecas de saber! Turma, então continuando, agora com fenômenos ondulatórios. Nós temos aqui o conceito e o fenômeno chamado ondas estacionárias, tá? Então, uma experiência simples, eu vou pegar aqui simplesmente uma corda, tá? Presa a uma parede. Então nós vamos prender essa corda aqui numa parede, tá? E vou fazer o seguinte, vou começar a emitir pulsos. Então vamos emitindo os pulsos. O que vai acontecer? Esse pulso se propaga com uma velocidade v. Acontece que quando esse pulso refletir nessa superfície, na parede aqui, fixa, quando esse pulso reflete, primeiro que ele vai inverter a fase. Então, o que era vale aqui na frente, ó, agora vai virar crista. Então, ele vai fazer isso. E volta para cá. Como eu estou realizando esse movimento infinitas vezes, concorda que tem uma onda que está vindo, vai ter interferência com a que está voltando? Então, veja bem, no momento em que eu tiver a reflexão das ondas e as interferências, nós vamos ter o chamado onda estacionária. Então eu vou fazer um exemplo. Turma, então eu tenho aqui uma corda na mão, tá vendo? Ó? E eu começo a produzir pulsos nessa corda. Tá? O que vocês estão vendo aqui? Primeiro a formação do que a gente chama de ventre. Então o que aconteceu? As ondas vão refletindo e vão interferindo sucessivamente. Tá? O que acontece para a onda ter, por exemplo, esse formato aqui? Tá? Eu teria que aumentar muito a frequência para aumentar o número de lóbulos, que eu já vou explicar o que é isso. Então o que acontece? No momento da interferência construtiva, se nós temos aqui uma onda de amplitude A, né, interferindo com uma onda de amplitude A, que nós teremos aqui interferência construtiva, o resultado dessa interferência vai ser uma onda 2A, de amplitude 2A, certo? Então é isso daí que a gente vai fazer um desenho agora. Então o que acontece? Acontece que numa determinada frequência de oscilação da corda, nós teremos a formação de uma onda estacionária que vai ter esse desenho aqui, ó. Então o que aconteceu? Num determinado ponto, nós teremos interferência construtiva. Essa interferência construtiva, após sucessivas reflexões, nós teremos a formação aqui de um ventre. Então, como você viu na corda que eu fiz o movimento, nós teremos essa configuração. Então, o que acontece? A corda fica vibrando dessa forma aqui, ó. Então, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá? Como ela só realiza o movimento vibratório por causa das interferências, e nós temos aqui, nesses dois pontos que são chamados de nó, então esse ponto é chamado de nó, e esse ponto, essa vibração é chamado de ventre. Então aqui nós temos um nó, e aqui nós temos um ventre, tá? No ventre, nós estamos tendo a interferência construtiva, e no nó, a interferência destrutiva. Então, após essas sucessivas reflexões, nós temos aqui a formação, e esse desenho que você está vendo é chamado de lóbulo, tá? Então, isso daqui é um lóbulo. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo o seguinte, eu estou oscilando essa corda numa determinada frequência, produzindo essa configuração. Então é assim, ó. Eu tenho aqui essa vibração da corda numa determinada frequência, né? Pode ser aqui ou ali. Só para você saber, ó. Eu tenho aqui a formação de um ventre, tá vendo? Onde está a minha mão é o nó e onde tem a vibração máxima é a interferência construtiva, que é o ventre. Então, se duas ondas têm amplitude A,
No momento da interferência construtiva, nós teremos aqui o quê? Uma amplitude de oscilação que eu vou somar, né? Turma, então quando teve a interferência construtiva, né, que nós temos duas ondas de amplitude A, o que acontece? Nós temos um resultado, aqui nós temos o 2A, tá? E aqui nós temos 2A, porque está tendo interferência construtiva, tá certo? O que acontece é que se eu for aumentando a vibração, o que vai acontecendo? Nós teremos agora, dobrando a frequência de oscilação daquela corda, nós teremos agora a formação de dois lóbulos. Então a onda estacionária teria esse desenho aqui, ó. Então como é que você vê na prática essa situação é o quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que a corda está fazendo esse movimento, ó. Tá vendo? Então ela está vibrando dessa forma. Você só visualiza a vibração. Por isso que é chamado de onda estacionária, como se ela tivesse parada. Mas, na verdade, a onda estacionária, ela não tem velocidade. O que tem velocidade é a onda que gerou a onda estacionária. Tá? Triplicando a frequência, o que vai acontecer? Nós teremos a formação de 3 lóbulos. E você começa a ver pelo desenho, fica fácil de você organizar. Agora nós temos 3 lóbulos, aproximadamente uma coisa parecida com essa aqui, ó. Então eu aumentei a frequência. Claro que a amplitude resultante, se as ondas que sofrem reflexão, então, por exemplo, eu produzi uma onda de amplitude A, e ela vai sofrer reflexão com a onda de amplitude A, nós teremos uma amplitude do ventre de 4A, né? E aqui nós teremos 3 lóbulos. E eu também sei, se eu tenho 3 lóbulos, que a frequência é 3 vezes maior do que a frequência fundamental. Então, na verdade, essa frequência inicial aqui é a frequência fundamental. É a frequência mínima para que haja esse tipo de formação ondulatória. Daí que vem o som, por exemplo, se isso daqui é uma corda de um violão, nós teremos a produção do harmônico, do primeiro harmônico, ou som fundamental. Então essa corda aqui agora ela vai começar a vibrar o ar que está ao seu redor, e essa vibração se propaga no ar na forma de som, tá certo? Então eu vou organizar isso, só para terminar essa primeira parte, o que você precisa saber? Que a onda estacionária ela não tem velocidade. O que tem velocidade é a onda que gerou a onda estacionária. Nós vamos utilizar a fórmula velocidade, comprimento de onda, vezes a frequência. Nós vamos envolver nos exercícios também o comprimento da corda, que a gente pode chamar de L, por exemplo. Então, eu vou relacionar o comprimento da corda com a frequência, com o comprimento da onda e com a velocidade da onda que gerou a onda estacionária. Lembrando que a onda estacionária só permite a vibração dos pontos, tá? Não há deslocamento, mas a onda que gerou a onda estacionária tem velocidade sim, tá? Nós vamos então agora organizar os modelos de corda que você precisa saber com ondas estacionárias, esse tipo de formação ondulatória. Turma, então nós temos aqui agora uma situação, problema, que é o seguinte, né? Eu peguei uma corda, assim, ó, uma corda normal, amarrei na parede e estou fazendo um movimento vibratório, tá? Na frequência de oscilação, eu tenho a formação de um lóbulo. Então eu tenho 2 nós e um ventre. Dobrando a frequência, aparecerão 2 lóbulos, triplicando a frequência 3 lóbulos, quadruplicando a frequência 4 lóbulos. Nesta situação, ele pede o seguinte, então o examinador fala que assim, a corda ela vibra num determinado instante, se você tirar uma foto, você vai visualizar a corda nesse formato, tá? Então nós temos essa movimentação aqui, ó. Então essa corda está vibrando, tá? Com formação de 4 lóbulos. Aí ele pede, qual é a amplitude da onda geradora? Tá? Se eu dividir
se você pegar aqui a onda geradora, ela tem uma amplitude A, ok? Uma amplitude A. Quando tem interferência construtiva, vai ter A, né? Com crista, nós temos 2A para cima, 2A para cima e 2A para baixo, certo? Acontece que 4A, então no item A, que ele pede a amplitude da onda geradora, o que você vai fazer? 4A igual a 4 metros. Então, nós tiramos daqui que a amplitude igual a 1 metro. Então, a amplitude da onda geradora, 1 metro. Então, essa amplitude aqui, ó, vai dar 1 metro, certo? No item B, ele pede o seguinte: qual é o comprimento de onda da onda geradora? Nesta situação aqui, nós sabemos que, olha lá, pegando esse meu modelo aqui, nós sabemos que o que eu quero que você entenda é que, construindo aqui a onda estacionária, ó, de nó até nó, nós temos metade de um comprimento de onda. Porque toda essa curva aqui é o lambda. Então, de nó até nó é comprimento de onda sobre 2. Certo? Então, como é que eu equaciono isso? Quantos lóbulos nós temos? Não são 3? Então, de nó até nó, eu tenho lambda sobre 2. Então, ó, de nó até nó é lambda sobre 2, ó. De nó até nó, lambda sobre 2, tá? Então, o que eu faço? Como eu tenho 3 lóbulos, eu sei que 3 lambda sobre 2, ou isto é, aqui, ó, 3 metades, né? 3 metades de comprimento de onda, igual a 3 metros. Então, 3 metades igual a 3 metros. Isto é, o comprimento de onda, então, vai dar, vou passar o 2 multiplicando, que ele está dividindo, e vou passar o 3 dividindo. Só que 3 dividido por 3 vai dar 1, né? Então, o comprimento de onda, resultado, 2 metros, tá? No item C, ele pede qual é a frequência de oscilação do pulso nessa situação. Então, nessa situação aqui, qual é a frequência? Então, eu vou utilizar velocidade da onda que gerou a onda estacionária, comprimento de onda vezes a frequência, tá? Seria a quarta frequência, né? Nós temos a primeira F, 2F, 3F, 4F, nós vamos aprofundar um pouquinho quando eu estiver entrando em acústica, né? Aí vai ser um complemento de tudo isso que a gente está vendo. A velocidade, ele deu que é de 4 metros por segundo na corda. Então eu vou escrever aqui, ó, a velocidade da onda geradora do pulso é de 4 metros por segundo. O comprimento de onda é de 2 metros. Então nós temos aqui uma frequência de 2 Hz. Tá? Então, a frequência de 2 Hz, ok? Muito bem. Se você for diminuindo, aqui voltando, o que você tem que fazer? Que essa frequência é 4 vezes a inicial, tá? Que essa frequência é 3 vezes a inicial. Então, se aqui a frequência é F, aqui nós temos 2 vezes F, aqui 3 vezes F, que é a frequência inicial, e aqui 4 vezes a frequência inicial. Então, se eu quiser saber, porque essa frequência aqui é 4 vezes a frequência do fundamental, tá? A frequência do primeiro harmônico que a gente vai ver. Então, a frequência de oscilação de 2 Hz, se eu quiser saber quanto vale essa frequência aqui, eu tenho que dividir por 4.
tá? Mas, eu repito, né? Isso a gente vai fazer na parte de som, né? De acústica.